Olá, tudo bem? Espero que sim, e agora vamos com top 5 criptomoedas para ficar de olho nesta semana, começando com BTC, dólar. O longo pavio na vela de 1º de julho do Bitcoin mostra que os ursos continuam a vender em ralis perto da média móvel exponencial de 20 dias a 21.396 dólares. Embora os ursos tenham puxado o preço abaixo de 19.637 dólares, eles não conseguiram aproveitar o momento. Os touros estão tentando empurrar o preço de volta acima de 19.637 dólares. Se forem bem-sucedidos, o par BTC, dólar poderá subir novamente em direção à EMA de 20 dias. Uma quebra e fechamento acima de 22 mil dólares pode indicar uma possível mudança de tendência. O par poderia então tentar um rally para a média móvel simples de 50 dias 25.938 dólares. Pelo contrário, se o preço cair do nível atual, isso sugerirá que os ursos permanecem no controle. Os vendedores se esforçarão para puxar o preço abaixo de 18.626 dólares. Se eles fizerem isso, o par poderá deslizar para a importante zona de suporte de 17.960 a 17.622 dólares. Esta é uma zona importante para os touros defenderem, porque se a perderem pode ter início uma próxima pernada da tendência de baixa. O par poderia então deslizar para 15 mil dólares. O gráfico de 4 horas mostra que os ursos estão defendendo agressivamente a EMA de 20. Ambas as médias móveis estão caindo e o índice de força relativa, RSI, está na zona negativa, indicando que os ursos estão em vantagem. Uma quebra abaixo de 18.626 dólares pode fortalecer ainda mais os ursos. Essa visão de baixa pode ser revertida no curto prazo se os touros empurrarem o preço acima da EMA de 20. O par pode então subir para a SMA de 50, onde os ursos podem novamente apresentar um forte desafio. Se o preço subir acima dessa resistência, o par pode subir para 21 mil e, posteriormente, para 22 mil dólares. SHIB, dólar. O Shiba Inu, SHIB, está sendo negociado em uma faixa estreita perto das médias móveis, à medida que os touros tentam formar uma mínima mais alta perto de 0,000009 centavos. Normalmente, uma negociação de intervalo apertado é seguida por uma expansão de intervalo. Se o preço ultrapassar a SMA de 50 dias a 0,000010 centavos, o par SHIB, dólar, poderá ganhar impulso e subir para 0,000012 e depois para 0,000014 centavos. Um rompimento e fechamento acima desse nível pode sinalizar uma possível mudança de tendência. Ao contrário dessa suposição, se o preço quebrar abaixo de 0,000009 centavos, isso poderá prender os touros que podem ter comprado a alta acima da SMA de 50 dias. Isso poderia abrir caminho para um possível reteste de 0,000007 centavos. Uma quebra abaixo desse suporte crucial pode indicar uma retomada da tendência de baixa. O gráfico de 4 horas mostra a formação de um padrão de triângulo simétrico. O par ficou preso entre a EMA de 20 e a linha de suporte do triângulo. Se os ursos afundarem e sustentarem o preço abaixo da linha de suporte, o par poderá cair para 0,000009 centavos. Uma quebra abaixo desse suporte pode sinalizar que os ursos estão de volta ao banco do motorista. Por outro lado, se os touros elevarem o preço acima da EMA de 20, o par poderá subir até a linha de resistência do triângulo. Se esse nível for ultrapassado, o SHIB pode subir para 0,00001 e depois subir para 0,000012 centavos. Matic, dólar. A Polygon, Matic, caiu da forte resistência de 0,61 centavos em 26 de junho e os ursos puxaram o preço abaixo da EMA de 20 dias a 0,50 centavos em 28 de junho. Um pequeno ponto positivo é que os touros não permitiram que os ursos aproveitassem a vantagem e compraram a queda em 30 de junho. Desde então, o par Matic, dólar, está sendo negociado perto da EMA de 20 dias. Isso sugere que os touros estão tentando empurrar o preço de volta acima desse nível. Se eles tiverem sucesso, o par poderá novamente tentar superar o obstáculo em 0,61 centavos. O RSI fez uma divergência positiva, indicando que os ursos podem estar perdendo o controle. Um rompimento acima de 0,61 pode abrir caminho para uma possível alta para 0,75 centavos. Ao contrário dessa suposição, se o preço cair do nível atual e recuar abaixo de 0,41 centavos, isso sugerirá que a recuperação recente pode ter sido um típico rally de mercado de baixa. Os vendedores tentarão então puxar o preço de volta para o suporte crucial em 0,31 centavos. Os compradores empurraram o preço acima da linha de tendência de baixa e da EMA de 20, mas não conseguiram limpar o nível psicológico de 0,50 centavos. Isso atraiu vendas e os ursos puxaram o preço para 0,45 centavos. Se esse suporte quebrar, é provável um novo teste de 0,41 centavos.
Pelo contrário, se o preço se recuperar do nível atual, isso sugerirá que os touros estão comprando as quedas. Os touros farão outra tentativa de eliminar a resistência de 0,50. Se eles tiverem sucesso, o par pode subir para 0,55 e depois para 0,61 centavos. Atom, dólar. Após uma tendência de baixa prolongada, o Cosmos, Atom está tentando formar um fundo. Os compradores elevaram o preço acima da EMA de 20 dias a 7,84 dólares em 1º de julho, mas a SMA de 50 dias a 8,81 dólares provavelmente atuará como uma forte resistência. A EMA flat de 20 dias e o RSI perto do ponto médio indicam que a pressão de venda pode estar diminuindo. Se os compradores empurrarem o preço acima da SMA de 50 dias, o impulso de alta pode aumentar e o para Atom, dólar pode subir para 10,84 e depois para 12,50 dólares. Um rompimento e fechamento acima desse nível pode sugerir uma possível mudança de tendência. Essa alta pode se invalidar no curto prazo se o preço cair do nível atual e quebrar abaixo de 6,89 dólares. Se isso acontecer, o par poderá testar novamente o suporte crítico em 5,55 dólares. O gráfico de 4 horas mostra que os touros estão tentando fazer da SMA de 50 um novo suporte. Se o preço subir do nível atual e ultrapassar 8,38 dólares, os touros poderão desafiar a resistência imediata em 8,75 dólares. Um rompimento acima desse nível pode sinalizar a retomada do movimento ascendente. O par poderia então subir para 9 dólares. Por outro lado, se o preço cair e permanecer abaixo das médias móveis, isso sugerirá que os ursos continuam vendendo em níveis mais altos. O par poderia então deslizar para 7,18 e depois para 6,89 dólares. APE, dólar. Os compradores empurraram o APCoin, APE acima da EMA de 20 dias a 4,69 dólares em 27 de junho, mas não conseguiram aproveitar a recuperação. Os ursos reduziram o preço abaixo da EMA de 20 dias em 29 de junho, mas um sinal positivo é que os touros não abriram mão do terreno. Isso sugere que os compradores não estão abandonando suas posições, pois antecipam um movimento mais alto. O achatamento da EMA de 20 dias e o RSI logo abaixo do ponto médio sugerem que a pressão de venda pode estar diminuindo. Se os compradores elevarem o preço acima da EMA de 20 dias, isso poderá inclinar a vantagem a seu favor. O para PE, dólar poderia então subir para a SMA de 50 dias a 5,72 dólares, onde se espera que os ursos montem uma forte defesa. Ao contrário dessa suposição, se o preço cair do nível atual e quebrar abaixo de 4,21, a próxima parada pode ser de 3,85 dólares. O gráfico de 4 horas mostra a formação de um triângulo simétrico, indicando indecisão entre compradores e vendedores. Ambas as médias móveis estão flat e o RSI está próximo do ponto médio, sugerindo um estado de equilíbrio. Se o preço cair abaixo do triângulo, isso sugerirá que os ursos afirmaram sua supremacia. O par poderia então cair para a meta padrão de 3,78 dólares. Alternativamente, se o preço subir do nível atual e quebrar acima do triângulo, isso pode sinalizar vantagem para os touros. O par pode subir para 5,38 e depois para 5,57 dólares. Inscreva-se e deixe o gostei, obrigado e até a próxima.